Agora são 7h38. Nós vamos aqui abordar sobre vários temas ligados ao sistema prisional brasileiro e vamos conversar com a Viviane Balbuglio, advogada, integrante do projeto Migrantes Egressas do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, conhecido como ITTC. Oi, Viviane, bom dia, é um prazer recebê-la. Oi, bom dia, obrigada. Vamos lá de novo, que o microfone estava desligado. Tudo bem, Viviane? Oi, Bom tudo dia. bem, bom dia. Tudo bom. Bom, a gente tem a notícia, né, recente, né, Viviane, que a Justiça suspendeu aí o decreto de Bolsonaro que exonerou os peritos, né, do mecanismo de combate à tortura. E esse mecanismo, ele foi instituído para cumprir, inclusive, um compromisso internacional, né, assumido pelo Brasil junto à ONU, não é isso? Lá em 2013, né? Sim. Como é que você viu também essa decisão, né, da Justiça em suspender esse decreto? Enfim, os peritos já não estavam mais ganhando, né, o salário, e o Bolsonaro queria que eles fossem apenas voluntários, né? Enfim, como é que você viu essa decisão? Então, a decisão, ela é uma decisão importante, né, que reconhece a importância do mecanismo. Então, por um lado, não adianta nada manter a existência dele sem que tenham pessoas que possam se dedicar àquele trabalho. E a existência do mecanismo em si, ele é muito positiva para o Brasil, tanto no sentido de cumprir com o compromisso internacional e, por outro lado, tá cada vez mais atento a essas violações de direitos humanos. Então, essas ações do governo, elas tendem a ir um pouco contra esse tipo de proteção. Então, é uma decisão positiva e acho que coloca em xeque um pouco esse lado de pensar que muitas vezes manter um instrumento como o mecanismo, mas sem pessoas que possam se dedicar exclusivamente, também é uma violação de direitos. Exato. Não, inclusive eles estavam proibidos, né, por exemplo, de fazer viagens, né, para determinados locais para ver em loco o que está acontecendo nos presídios, e já está tendo prejuízos, né, na prática, né? Sim, então essa com política. certeza. É porque o mecanismo, para além de monitorar, né, de fiscalizar as unidades penitenciárias, eles monitoram todo tipo de espaço de privação de liberdade. Então, por exemplo, os espaços que adolescentes estão em medida socioeducativa, centros de acolhida, né, para idosos, comunidades terapêuticas. Então, tem toda uma outra função que vai além das penitenciárias que também não consegue se cumprir, né, nesse contexto. Hospitais psiquiátricos Hospitais também, psiquiátricos, né? Centros inclusive de detenção militar, outros espaços que a gente nem sabe, assim. Quer dizer, realmente uma atitude, né, do governo Bolsonaro tentar extinguir, né, esse tipo de mecanismo. Inclusive, a Damares disse que vai recorrer, né, a essa decisão. Sim, então acho que é muito importante pensar nesse processo de como foi criado o mecanismo, né, de como que o Brasil criou um sistema nacional de combate à tortura, que vem de uma série de outras medidas que tem esse olhar, né, para essa proteção de direitos. E acho que a gente tem visto um cenário, né, do sistema carcerário que visualiza a importância de ter esse tipo de mecanismo, e não só nacional, mas inclusive estadual, que se aproxima mais da realidade de cada estado. Exato. Falando, desculpa, Marilu, Não. é porque a Viviane falou a respeito do Estado e lembrei aqui da questão de que havia um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, né, criando um comitê estadual de prevenção e combate à tortura, e esse projeto foi vetado pelo governador João Dória no começo do ano, né? Ou seja, é algo Sim. crucial que infelizmente acabou não se realizando. Então, o São Paulo, por exemplo, é um dos estados que tem uma das maiores populações carcerárias. Então, a gente visualiza que, como entidade que trabalha com direitos humanos, a importância de ter um mecanismo estadual. Apesar de ter outros canais aqui em São Paulo que visualizam, né, que ouvem essas denúncias, que ter um mecanismo essencial. Inclusive, é um dos compromissos também que o Brasil assumiu. Então, aqui foi vetado, né? Era para criar na Assembleia Legislativa. E acho que é um indicativo também de que a justificativa, tanto nacional quanto estadual, tem sido em razão do orçamento, né? Dos gastos públicos com isso. Mas é que o que a gente pensa é que tem que pesar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, por um lado, foi vetada a criação, e por outro, a gente está caminhando com projetos pilotos de privatização de presídios, e que é uma situação muito complicada. Tanto aqui em São Paulo, a gente já viu como outros estados que têm presídios privatizados tiveram
cenários de massacres, de situações extremamente violentas nos últimos tempos. E aqui a gente está indo para esse caminho, né, da privatização, que é muito preocupante. Agora, falando também em gastos, né? A gente sabe que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera pessoas, né? Perdendo aí para os Estados Unidos e China, né? 812 mil pessoas encarceradas. Agora, isso não significa, né? Em relação à questão da segurança pública, eles falam, não, estamos prendendo, estamos punindo, né? Como o Glauco falou, essa questão aí do punitivismo, né? Agora, isso não significa que tenhamos segurança, né? As pessoas não se sentem seguras, Sim. apesar desse encarceramento em massa, não é isso? E eles tentam vender essa ideia de que estamos fazendo coisas, estamos prendendo. Então, eu acho que a gente tem uma cultura social de entender a prisão como um espaço, como uma escola, como um hospital, né? Como um espaço que está ali para responder os conflitos sociais. E ele está ali para isso. Só que a gente vê que nesse caminho, né, de encarceramento em massa, de entender quem são as pessoas que de fato estão presas, a gente vê que esse caminho punitivo ele não está trazendo respostas, não está deixando ninguém mais tranquilo, não está conseguindo construir uma política de segurança pública que seja satisfatória para a população. Então, a gente, como o ITTC, por exemplo, como organização da sociedade civil, trabalha numa perspectiva de pensar no desencarceramento. Tanto principalmente para a gente entender por que a gente está encarcerando tanta gente. E nesse momento, assim, a gente vai olhar para quem está preso, a gente vai entender como que a desigualdade social, né, econômica, a falta de acesso ao trabalho está vinculada a isso. Então, a gente a gente tem que caminhar muito para entender qual que é o caminho para o nosso futuro, para pensar os conflitos sociais. E Marilu, a gente comentava, né, inclusive antes de ir ao ar, dessa questão do punitivismo, e a mídia ela tem uma participação muito grande nisso, né? Sim. Porque no Brasil, por exemplo, a gente tem uma determinada cultura que às vezes a pessoa, se ela aparecer no noticiário, depois ela vai a julgamento, na prática ela já foi julgada, né? E se a justiça acaba indo contra aquilo que a mídia propagou, a absolvição equivale a uma impunidade para muita gente. Então é preciso também fazer um trabalho para modificar essa cultura, né? Para as pessoas enxergarem que a justiça não é só encarceramento. E só acrescentando que quase 50%, 40 e tantos por cento ainda não foram julgadas, né, as pessoas, né? Além disso, né, tem todo esse contingente de presos provisórios, que são as pessoas que não foram julgadas. E por outro lado, é isso que você falou, Glauco. Como a mídia, às vezes... A gente tem, por um lado, uma ultra-visibilização dos casos, então é uma condenação que vai até antes, por mais que os juízes, a justiça seja independente. E, por outro lado, a gente tem todo esse contingente de casos que é muita gente que acaba sendo invisibilizado dentro e entra numa máquina de acaba punindo, né? Porque a produção de provas no Brasil é muito complicada também, né? Quando a gente vai pensar que a maior parte das pessoas estão presas por condutas relacionadas a tráfico, a roubo, tem coisas que não são materiais ali para provar, né? Então, a gente tem um pouco dos dois lados. Tem o testemunho do policial que efetuou a prisão. Isso. Nos casos de tráfico é mais complicado ainda por isso, porque a gente vê que o testemunho do policial acaba, né, sendo a única prova para condenar e fica pensando um pouco qual que é o papel da polícia, né? Como própria importância da polícia na sociedade, assim. Será que é esse o caminho, né, que a gente quer ter para uma polícia que consiga, de fato, ter uma boa qualidade de trabalho e, ao mesmo tempo, consiga pensar numa segurança pública mais comunitária, que consiga, de fato, atingir todas as pessoas, né? Não seja uma segurança pública seletiva. E desde a tragédia de Carandiru, com 111 presos, a situação vem piorando muito? Eu acho que a gente tem momentos, né, questões. Então, acho que depois do massacre do Carandiru, a gente teve, por exemplo, uma alteração legislativa da lei de drogas. E essa alteração legislativa da lei de drogas, que na época tinha essa proposta de melhorar a situação, né, entender um pouco, garantir mais direitos para quem está sendo processado por tráfico de drogas, trouxe um resultado contrário. Então, o aumento da população carcerária está muito atrelado a essa mudança da lei de drogas, que veio depois. Então, a gente tem que ir pensando no dia a dia. Então, um outro lado que eu diria que alguma coisa que
foi mais positiva para depois do massacre do Carandiru foi, por exemplo, como a gente passou a visibilizar a prisão de mulheres. Entender por que aumentou tanto a prisão de mulheres, quais os direitos que mulheres têm que ter em relação aos homens, então proteção da maternidade, entender as vulnerabilidades da mulher quando está em situação de prisão. Então, tem sempre um lado, né, uma dificuldade de pensar em punição e garantia de direitos. Então, acho que o trabalho, às vezes, da sociedade civil é tentar romper um pouco dessa ideia da punição por si só, né? Entender um pouco mais esse contexto social que as pessoas que estão presas estão envolvidas. Quer dizer, nesse contexto social, quer dizer, o governo deveria mais investir, né, nessas ações, saúde, educação, enfim, e não tanto nessa questão dos presídios, né? Criar vagas nas unidades prisionais, né? Falar que vai resolver superlotação criando vagas não é uma solução de fato. E a gente vê isso nos últimos episódios que a gente tem ouvido nacionalmente, né? De tragédias em penitenciárias, não só no Brasil inteiro, né? Não estamos falando de superlotação, de mortes, enfim, uma série de outras questões que atingem, inclusive, não só a população que está encarcerada, mas os familiares e os entornos das penitenciárias, que a gente tem que entender que as penitenciárias estão incluídas, né, nos municípios, nas cidades. Exato. Quando, inclusive, teve esse massacre recente, o ministro Sérgio Moro disse que ele defendia que aquelas pessoas ali que praticaram os assassinatos tivessem prisão perpétua. E aí você pensa, bom, você está propondo uma solução de prisão perpétua para quem cometeu um crime preso. Então, quer dizer, é um ciclo que continua, né, Viviane? E simplesmente as pessoas estão tão acostumadas com cadeia, que surge uma declaração dessa do ministro que é absolutamente paradoxal, né? Não, com certeza. Esse episódio que aconteceu em Altamira, ele tem que ser contextualizado, né? Então, entender Altamira como uma cidade que recebeu população de muitos lugares do norte por conta da construção de Belo Monte. Altamira passou a ser uma das cidades com maiores índices de violência, uma das maiores cidades do Brasil inteiro. Então, ter uma penitenciária lá, né, um presídio nesse porte, reflete nas condições da segurança pública que a cidade tem sofrido por conta do contexto social. Então, isso é muito importante. Entender o massacre não como ele em si mesmo, né, como mais um processo histórico e social que aquele município estava vivendo. Então, de expulsão da população indígena, ribeirinha, uma série de outras coisas que levaram muita gente para a cidade. E aí isso acaba gerando, sem estrutura de saúde, de educação, acaba gerando mais violência. Exato. E no caso, até que ponto, né, essa questão também das privatizações, né, nos presídios colabora também para esse tipo de evento? Sim, com certeza. E pensando nas privatizações, a gente também tem que... Elas têm vários modelos diferentes, mas pela Constituição, se a gente for seguir, a gestão da segurança pública ela é do Estado. Então, as próprias parcerias público-privadas, elas vão, né, contra essa previsão constitucional, e não só na privatização do presídio inteiro, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, esses projetos de privatização da gestão em si são mais recentes, mas a gente tem, por exemplo, contratos de alimentação. A alimentação acaba sendo realizada por empresas privadas, enfim. Então, essa privatização ela vai em caminhos diferentes, né? Mas essa da gestão inteira dos presídios, ela já acontece em outros estados do Brasil com muito maior proporção do que aqui em São Paulo, por exemplo. E os resultados desse tipo de privatização, alguns até propagandeiam, né? Olha só, em tal presídio você tem resultados excelentes, mas aí a gente vai analisar os dados, ver que é tudo muito seletivo, ou seja, não é um presídio simplesmente comum, é como se aquele modelo fosse reproduzido no sistema público, simplesmente seria inviável, né? E é o que você acabou de falar, a gente carece de dados para saber de fato o que é que está acontecendo. Acho que em várias linhas das políticas públicas, mas no âmbito prisional, dados são extremamente importantes e defasados aqui no Brasil. A gente precisa caminhar muito para comparar, por exemplo, orçamento, né, de um presídio totalmente público com uma parceria público-privada. A gente precisa entender quem são as pessoas que vão para um presídio para outro. A gente, de fato, tem dificuldade até de ter de concordar
sobre quantas pessoas estão presas no Brasil. Então, esse lado da produção de dados ela é extremamente importante. A gente, como sociedade civil, sempre pontua isso, né? Se a gente não tem uma dimensão de fato, né, quantitativa, principalmente de quem está preso, quantas mulheres, quantos homens, pessoas trans, enfim, a gente não consegue caminhar para políticas efetivas. E nos Estados Unidos, né, Viviane, esse sistema de gestão público-privada do sistema penitenciário, ele já se mostrou bastante corrupto, né? Ou seja, ele favorece de fato a corrupção. Não, os Estados Unidos têm caminhado, o Brasil, junto com os Estados Unidos, tem caminhado para ter uma das maiores populações carcerárias do mundo todo, né? E a gente tem que entender até que ponto é importante, até que ponto a gente pode importar o sistema deles para cá, né? Medidas que eles têm no sistema... E o Brasil se espelha muito, né, no sistema de justiça americano. Eu não conheço muito, mas a gente ouve notícias, enfim, acaba entendendo que a gente se espelha... As políticas do Brasil acabam se espelhando muito nas deles. Agora, Viviane, te assusta a maneira como as pessoas, de um modo geral, não ficam tão indignadas quando existem aí notícias, né, da questão de tortura dentro das prisões, mortes, acaba sendo números, né, acaba sendo tantos morreram nesse massacre, passa meio batido. Tem a ver com a nossa cultura também escravagista? O que você pensa sobre isso? O que eu penso, acho que o que a gente tenta trabalhar no TTC é que essas questões históricas estão relacionadas. Então, a gente tem que entender por que é que o Brasil tem um passado de escravidão e por que é que quando a gente olha para esses dados, a gente vê que são pessoas negras que estão sendo mais encarceradas, estão mais sendo paradas pela polícia. E aí, quando vai se olhar para o imaginário das pessoas, para as notícias que estão passando, é claro que isso volta, né? Então, o racismo volta, o machismo volta, tudo isso acaba voltando, porque a construção que as pessoas têm na mídia é muito de tirar a individualização das pessoas, né? De não entender elas dentro da vida delas, ou do contexto de comunidade, enfim, social, familiar, que elas vêm. Então, e não culpa as pessoas, né? Porque uma vez que você sai para trabalhar todo dia de manhã, passa pelo transporte público, por uma vida que não é fácil mesmo, você não quer ser assaltado, né? Você não quer que aquilo que você se esforçou... mas não dá para tirar, não dá para dissociar. Então, a gente olha muito para os conflitos e acho que esse é uma coisa que facilita o desejo de uma outra punição, olhar individualmente só, né? A gente acaba entendendo o conflito como roubou o meu celular, mas não como o que afeta coletivamente. Então a gente tem um pouco de dificuldade e acho que para caminhar para novos modelos de segurança pública, de pensamento social mesmo, a gente precisa pensar mais coletivamente. E agora vamos falar aqui do projeto, né? Exatamente, Migrantes Egressas, né? Conta pra gente como é que funciona esse projeto que você tem lá no ITTC. Eu atuo nesse projeto há 2 anos, ele tem quase 2 anos e meio agora, e ele se desenvolveu em razão do ITTC ter uma atuação direta com mulheres imigrantes presas desde quando quase começou o trabalho, há mais de quase 17 anos, quando as fundadoras do TTC identificaram uma população de 40 mulheres não brasileiras presas aqui. E aí elas começaram a trabalhar justamente para entender as dificuldades que aquelas mulheres estavam enfrentando, como não ter tradução durante o processo, a distância com as famílias, a dificuldade de se comunicar exclusivamente... ou não se comunicar, né? Enfim. E aí, com o passar dos anos, a ITTC passou a entender mais, né? Atender essas mulheres diretamente, construir canais de comunicação e de vínculo através da entrada nas unidades que elas estão aqui em São Paulo. E aí a gente começou a ver nos últimos anos o movimento delas saírem da prisão, né, e passarem a viver na cidade. Então, o projeto que eu trabalho tem essa proposta de entender como que mulheres imigrantes que estiveram presas passam a vivenciar os serviços públicos de São Paulo enquanto elas cumprem pena aqui no Brasil. Muitas acabam cumprindo pena e querem permanecer, mas aí tem outras questões migratórias, outras querem, de fato, só cumprir a pena e voltar para o país delas, mas precisam ficar aqui. E para ficar aqui, precisam entender como funciona o SUS, como funcionam os serviços de acolhida, como que elas conseguem documentação pessoal. Então, o nosso projeto teve esse intuito de entender como que essa população está vivenciando o sair da prisão.
E como é? Qual que é a realidade que você Então, a vivenciou? realidade que a gente vê é uma realidade bastante complexa. Então, por um lado, a gente tem pessoas imigrantes que têm um distanciamento com o Brasil. A maioria das mulheres que a gente conhece, elas não tinham vínculos com o país. São Então, de onde? são de vários países, por exemplo, América Latina, Bolívia, Colômbia, África do Sul, Angola, enfim. Tem mulheres do mundo inteiro, algumas nacionalidades com mais mulheres. E aí a gente foi entendendo que não é fácil acessar o serviço público para ninguém. E quando você acrescenta esse marcador de ter antecedentes criminais, ele é uma situação um pouco mais dificultada. Então, a gente tem tentado construir instrumentos de, por um lado, atender elas individualmente para os problemas, mas, ao mesmo tempo, elas construírem uma autonomia de conhecer esses serviços públicos e cobrar pelos direitos que elas têm. Porque é essa a ideia, né? Pensar em igualdade. E tem sido um projeto muito interessante, porque a gente tem entendido como que, trabalhando com um público muito específico, que são mulheres imigrantes em conflito com a lei, a gente também tem entendido como pessoas que passaram pelo sistema prisional, que têm antecedentes criminais como um todo, têm dificuldades e desafios específicos na vida, assim, né? Quando sai da prisão, a prisão não rompe ali, né? Tem todo um estigma que continua. Vocês têm acesso, né? Aos presídios, vocês podem entrar como ONG, como a gente tem esse acesso através de protocolo com a administração penitenciária, que ele tem, né, a gente presta conta, assim, uma renovação. Então, o nosso trabalho é direto para atender as imigrantes. Exato. Agora, imagino, né? Eu estou te fazendo essa pergunta porque imagino o que você já não deve ter visto, né, no sistema prisional em relação a essas mulheres, por exemplo. A minha experiência específica é mais com elas fora. Fora, tá. Fora, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem muita coisa para pensar na experiência das pessoas, porque imagina, a gente tem esse contingente carcerário extremamente grande e as pessoas vão sair da prisão. Então, como é que faz para elas regularizarem a situação delas no Brasil, tanto os brasileiros quanto imigrantes, porque brasileiros também tem toda uma questão de título de eleitor, problema para tirar a carteira de trabalho por conta da condenação criminal. Então, acho que a gente tem que caminhar para pensar nas pessoas que estão presas hoje, né, para diminuir principalmente a prisão provisória, mas, por outro lado, a gente está cada vez aumentando mais as pessoas que saíram da prisão. E como é que faz para elas entrarem no mercado de trabalho? O que acontece? Qual a diferença de uma abordagem policial de uma pessoa que passou pela prisão e uma que não passou? Então, tudo isso tem que estar no nosso horizonte, assim. Tá certo. A gente agradece aqui a Viviane Balbuglio, advogada, integrante do projeto Migrantes Egressas do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Obrigada, Viviane. Um prazer falar com você. Bom dia para Volte todos sempre. E todas. Obrigada. Falamos então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já.